Então, hoje, a universidade, ela impacta 83% da DASA anualmente, dá em torno um pouco mais de 40 mil pessoas recebem ações de desenvolvimento, e a gente se desafiou a não ter uma única ação. Então, a média é que cada colaborador recebe 16 treinamentos diferentes ao longo do ano. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo e apresentador do Revolcast. E eu estou aqui com meu sócio, co-apresentador, amigo e uma lista longa de qualidades aí. Nilson Figueiredo. Eu gostei da tua introdução, hein? Gostou? Gostei. Esse amigo aí, gostei. É difícil eu te elogiar, mas mas de vez em quando sai uma coisa do coração aqui, você vê que já começa animado, né? Tô inspirado Tá hoje. inspirado. Pessoal, tenho que dizer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Revocast. E a gente, como sempre, muito animado aqui para contar um estudo de caso que a gente acho que o desafio, Richard, cada vez trazer estudo de caso, a gente traz tanto estudo de caso legal, com números assim tão absurdos, Sim. que cada vez a gente fala, né, a barra tá subindo, né? Mas, assim, aproveitando que teve Jogos Olímpicos, a barra subiu e conseguimos subir mais ainda, né? Porque o case de hoje a barra é alta. Então vamos lá, Richard, aquela sua abertura, dramatização perfeita aí, só para deixar aquele gostinho aí com o pessoal. Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que você recebe uma ligação de um VP de RH de uma mega empresa de saúde. E ele pede para você assumir o seguinte desafio. A empresa precisa reposicionar a universidade corporativa para ser mais estratégica. Ela não é vista como uma prioridade, ela tem pouco orçamento, ela fica numa área de um BP de RH local, cada unidade treina de uma forma diferente. O Sul é diferente do Sudeste, que é diferente do Nordeste, e essa empresa ela estava se preparando para uma mega expansão. Mas para isso acontecer, precisava padronizar e profissionalizar para que as 60 marcas do grupo 60. Pois é, 60 marcas do grupo tivessem o mesmo padrão de atendimento em todo o país. Nos seus 8 anos que você passa nessa empresa, a empresa saiu de 19 para 50 mil colaboradores. Uau. Ou seja, desafio grande, não é? Literalmente. E agora, a universidade corporativa é tão estratégica, mas tão estratégica, que não se abre uma nova unidade de negócio sem contar com o apoio dela. Pessoal, hoje estamos falando do case da DASA e da Universidade Corporativa DASA. E para contar esse case, estamos aqui com a Bianca Develi, executiva de RH, que passou pela DASA, L'Oréal, Vale, Stefanini, uma carreira bem longa aí na área de RH. Só empresa pequena, né? Eu já ouvi falar de algumas dessas, né? Bianca, seja bem-vinda ao Revolcast. Obrigada, Richard. Obrigada, Nilson. Seja muito muito bom bem-vinda. estar aqui com vocês. E é verdade, foi um contato do LinkedIn. LinkedIn funciona? LinkedIn funciona. Que isso? Eu sou exemplo vivo disso. LinkedIn funciona. Tava eu finalizando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Trabalhando, fechando Rio 2016. Trabalhei 3 anos lá. Nossa, legal. E aí, finalizando os jogos, quando de repente uma mensagem do Adriano Lima, que era o vice-presidente da DASA de pessoas. Já esteve aqui no podcast. Já foi convidado do Revocast aqui. Exatamente, me convidando para esse desafio. E esse era o desafio que a gente tinha naquele momento. A DASA estava passando por um processo de profissionalização dentro de uma nova gestão do Pedro Bueno, e a gente precisava estar olhando fortemente para a qualificação dos profissionais, verificando a qualidade dos serviços para que a gente estava oferecendo para os nossos clientes de medicina diagnóstica, porque vinha uma expansão pela frente. Sim. E os números mostram que essa expansão se concretizou. É verdade. Então, como pegar uma universidade que já existia desde... Então já tinha, não foi criada do zero. Desde 2011, mas que estava apagada dentro da estrutura, totalmente apagada, e reposicioná-la como um parceiro que fazia diferença. Então, eu falo que é mais difícil do que criar,
é a gente pegar algo que muitas das vezes já tem crenças que não funciona, que não dá certo, e falar, não, dá certo sim, você pode contar comigo. Então, mas por que você acha que é mais difícil reposicionar? Justamente por causa dessas crenças? Dessas crenças. Então, aquela coisa, lá vem o C de novo, exatamente. quer dizer, o D, né? Lá vem a Universidade da Asa de novo com umas soluções que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Então, para vocês entenderem, o cenário era assim. Como o Richard até falou, né? A estrutura totalmente descentralizada. A gente já tinha um time de certificadores. Esse conceito de certificadores, pessoas que certificam para exercer a função, já existia desde no momento que a universidade foi criada, mas eles ficavam dentro das estruturas locais, então existe uma despadronização do treinamento, o orçamento muito pequenininho, pessoal, meu maior também tinha um desafio orçamentário ali, e entregar soluções para toda a organização. E naquela época, toda a organização, a gente sabe que eram 19 mil colaboradores, mas já tinha uma presença basicamente no país inteiro? Já estava no país inteiro, em todas as 60 regiões. marcas, né? Já dá Só a pra região ver. norte que não, todas as outras regiões já tinham. E aí foi um processo de aquisições de marcas que a gente precisava fazer. E aí o desafio é, quando nada dava certo, as pessoas lembravam, tem uma UD, que é a forma que, que é chamada da DASA, uma universidade DASA. Vai lá, talvez eles deem certo. Então, a gente era a última esperança quando o negócio já tinha tentado tudo. Então, por isso que era o desafio. E deixa eu fazer uma pausa. Aqui tem uma coisa engraçada, né? É assim, você contando, ela tem um estigma que não funciona, já não tinha esse poder que depois você, ao longo de 8 anos, super construiu, que é o que a gente vai explorar hoje. Mas é engraçado, quando nada funciona, ainda assim eles recorrem. Vai para treinamento. Né? Temos um problema aqui, treinamento resolve, né? É isso. E eu passei exatamente por esse desafio, porque também nem tudo é treinamento. Exato. Então você também tem que falar assim, isso aqui é treinamento, conta comigo. Isso aqui não, vamos pensar que isso é comunicação, isso é alinhamento. Vamos fazer diferente? Legal. Mas também gerar valor, que eu posso falar para ele, olha, eu não consigo fazer tudo, mas deixa eu roteirizar para você. Isso aqui você faz um alinhamento, uma comunicação, rapidinho você resolve o seu problema. Porque isso é outra coisa também, né? Acho que até um insight para quem tá ouvindo, já tem um primeiro aqui, nem tudo é treinamento, né? Então toma cuidado com tudo que chega aí para você, como chega, porque às vezes estão colocando, né, na conta do treinamento e nem sempre né? Senão você vai virar um tirador de pedido. Perfeito. Simplesmente vai fazer porque estou te pedindo. Sem você ter um senso crítico para falar isso é treinamento e vai mexer ponteiro, isso é ação de desenvolvimento, então vai demandar mais tempo, ou isso é um alinhamento que você precisa fazer. E o fato desse convite vir do Adriano mostrava que pelo menos o VP estava apoiando. Sim. Mas a empresa inteira enxergava, principalmente a alta liderança, enxergava que precisava desse reposicionamento, ou foi meio que uma briga do RH para ganhar seu espaço? Olha, eu vou contar o que eu sei da história. Os bastidores. Os bastidores, né? Então, existia muito um compromisso do Pedro e do Adriano em ter uma área de treinamento e desenvolvimento forte para os objetivos organizacionais. Então, eu posso falar pela minha perspectiva, eu tive um trabalho de influenciar, de entender a necessidade do negócio para, de fato, cumprir esses objetivos. Mas nem todo mundo estava comprado, não. Pelo menos da alta do Pedro já tinha, e do Adriano Pedro, tinha esse eu tinha alinhamento. patrocínio e eram fortes stakeholders para mim. E aí é interessante, ou seja, lá em cima tinha, mas você mesmo assim tinha que convencer outras lideranças que com certeza isso ia acontecer, não é? É isso. E até brigar para conseguir o budget, para conseguir... Para tudo. Não é? E aí, o que eu fiz assim que eu cheguei? Então tá, entendi. Não queria no primeiro momento mas depois eu conto isso pra vocês. E aí, eu falei, então peraí, eu tenho que entender que isso é um projeto e vamos reestruturar. Então eu fui criando etapas de como que eu ia evoluir. Quando a gente fala de reposicionar uma universidade, ou até mesmo criar uma universidade, a gente tem que entender que é uma jornada. Sim. Eu entrei com esse desafio em 2016, só pra vocês entenderem, uma linha temporal. E aí, foi uma jornada que eu posso dizer que em 2019 para 2020, a gente atingiu o nosso pico, o nosso auge enquanto universidade. Mas como tudo muda, né? Em 2021 a DASA faz uma grande fusão. E aí o que a gente entendia de universidade, que funcionava muito bem para medicina diagnóstico, a gente teve que se reinventar. Então, é um outro capítulo que começou em 2021. Mas trazendo... Eu lembro porque eu já fiz palestra lá, já fui várias vezes lá, né? A Ripa já trabalhou com a DASA. Eu lembro que até 2019 era muito presencial. Não é? E aí depois teve que, obviamente, ter uma migração para o digital. Isso. Você falou agora que atingiu o pico em 2019. Isso. E você acha que isso é por causa das ações presenciais que tinham na época, tinha mais força e depois da pandemia teve que mudar isso um pouco?
Tá. Só para eu entender essa parte da sua... Tá, por que atingiu o auge? Porque aquele projeto inicial, ele já previa, quando eu desenhei em 2016, eu já previa trazer as soluções online. Tá. Isso já era uma tendência. E a DASA se enquadrava muito bem nesse cenário. Muita gente descentralizada. Então, fazer treinamento presencial já não era uma opção. Lembra que eu falei que eu tinha um budget reduzido? Então, eu já tinha, né, quando eu entro com recebo esse desafio, eu já tinha uma plataforma educacional dentro da DASA, mas que estava super desatualizada. Sim. Então, em 2019 foi quando, de fato, a gente fecha o ciclo de implementação de uma nova plataforma online. Tanto que eu falo, né, que a gente transitou dentro da pandemia de forma muito fluida, porque já existia uma cultura de aprendizagem digital dentro da DASA. A plataforma, o ambiente já estava pronto. O que exigiu para a gente em 20 foi começar a produzir mais conteúdos dentro de casa. E criar cultura disso. Porque o que acontecia é que a gente tinha soluções online, mas a gente sempre tinha parceiros que fazia. Sim. E no meio da pandemia, uma empresa de saúde, de manhã eu recebia um protocolo de como higienizava as mãos, à tarde eu recebia outro e à noite era outro. É a loucura da pandemia, né? A loucura da pandemia. Então, a gente começou a ter que desenvolver novas habilidades, tanto que a DASA hoje tem uma fábrica de conteúdos dentro de casa para dar essa agilidade. E aí foi o que a gente não imaginava que precisaria e a pandemia trouxe. Mas passamos por isso. E uma coisa curiosa é que antes tinha muita certificação presencial. Isso. Né? Isso provavelmente mudou também. Isso foi mudando. E aí até provavelmente mudou, por isso mudou um pouco os formatos, porque você tinha um time grande que não podia mais visitar e fazer certificação, né? E aí você acabou tendo que transformar isso para o digital. Eu tive que transformar isso para o digital sem perder a qualidade, porque quando a gente fala de saúde, tem muito treinamento que precisa ser prático. É verdade. Então você tem que praticar. E o perfil, muitas das vezes, do profissional que vai puncionar, né? O que é o puncionar, gente? É tirar o sangue, né? Literalmente. Literalmente. Ele não vê isso no curso técnico. Os cursos técnicos ensinam a maior parte dos profissionais para ir para os hospitais e não para as clínicas de medicina diagnóstica. Então, você ensinava. Então, a universidade ainda tinha esse papel de ensinar um skill que o curso técnico externo não fazia. Então, você estava cobrindo também um gap ali A gente também estava cobrindo. E aí, nesse processo de consolidação da universidade, das trilhas, a gente começou em 2019, já tinha uma arquitetura pronta, a entrar com sala invertida. Legal. 2019 para 2020. Eu lembro bem, acho que tem um mérito seu aqui, porque a gente está falando, a pandemia veio, não, o que está me parecendo, até pela sua fala, me corrija aí, é que você, na verdade, você plantou sim a cultura de aprendizagem digital pré-pandemia. Pré-pandemia. Então, assim, quando veio a pandemia, eu fico imaginando, você estava preparado. Imagina se não tivesse tido isso, né, como é que você estaria? Ia estar fazendo ali, né, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, você ter feito isso antes, e foi muito legal, porque quando a gente falou aqui de tirar o sangue, eu lembro que a Revo fez parte disso com vocês, né? Porque a gente criou várias trilhas digitais. As webséries, né? As webséries, né? Eu lembro da de coleta, a de vacina. A de vacina. E aí, quando a gente fala de dar o sangue, né? Porque teve uma profissional que, né? Até mandando um abraço aqui pra Cíntia, né? A Cíntia literalmente deu sangue nessa websérie porque a gente estava treinando, né? O pessoal de enfermagem a fazer coleta de sangue e a Cíntia cedeu ali o sangue dela. Literalmente deu o sangue ali na trilha que a gente construiu. Porque nesse desafio de digitalizar os treinamentos, a gente queria que fosse o mais realístico possível. Perfeito, Então, a websérie era uma solução incrível, porque a gente transformar... Primeiro que a gente tinha muito entendimento quem era a nossa persona. Qual era a persona do aluno? O que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele assistia, o que ele não assistia. Para poder gerar conexão com ele. Perfeito. Então, a gente sabia que era uma população jovem, maior parte mulheres, e que adoravam ver filmes. Então, trazer uma websérie que retratasse exatamente o dia a dia do que ele ia encontrar dentro de uma unidade gerava muita conexão. Sim. Então, de fato, a Cíntia teve que tirar o sangue, porque era esse nível de realismo que a gente queria passar. E aí a gente conseguiu, dentro dessa iniciativa, no segundo momento, a gente levava para o presencial. Por isso a sala de aula invertida. Então ele pegava toda a carga de treinamento teórico online, mas muito vivencial, porque ele estava vendo o que acontecia. E a gente conseguia treinar técnica e comportamental junto, que é um desafio. Porque ele já estava vendo exatamente a postura de um técnico de coleta dentro de uma unidade. Então a gente misturava as duas habilidades. E aí depois na sala eu só fazia a prática com ele. Eu acho que isso é muito interessante. Acho que tem um destaque aqui que a gente tanto defende, né? Sobre o que levar para o gravado e o que levar para o presencial. E aqui eu lembro que até vocês tiveram ganhos bem expressivos, porque antes era coloca todo mundo em sala de aula, e se eu não me lembro muito bem do número, você vai poder me falar mais 3 semanas em sala de aula, alguma coisa assim, né? E aí a partir do momento você fala, não,
eu consigo de maneira assíncrona, e eu acho que essa é a beleza do digital, nivelar todo mundo no conhecimento teórico, porque cada um faz no seu tempo, se quiser revisitar, né? Tem dados. Tem um dado de quem viu, quem não viu. Tem as avaliações. Quero assistir de novo, eu consigo assistir de novo, eu vou no meu tempo, né? Para que quando você... E essa sala de aula invertida aqui, um grande ganho, né? Depois, quando você leva para o presencial, aí você só fala de... Tá todo mundo nivelado, tá todo né? mundo nivelado e vamos praticar. E aí a gente tinha todo um simuladores, os bonecos, os braços, para ser realmente continuar. A prática. E para continuar sendo realístico. Até porque, pessoal, só para ter certeza que todo mundo sabe, você não vai aprender a tirar sangue de alguém só com vídeo online. Você vai ter que ir para a prática, tá? Então na DAS tem a prática, mas a teoria às vezes é melhor no digital do que um professor lendo PowerPoint. Dispositiva, né? No presencial, junta todo mundo no presencial, um baita custo logístico e tudo mais para poder passar, né? E aí, quando você fala de tempo, a gente saiu de 3 semanas, que eram 15 dias úteis, para 5 dias de formação. Nossa. Olha aí. E isso é ganho para o negócio na veia. Sim, quando eu falo de ser relevante, né? Porque a gente discute muito ser estratégico para o negócio. O que é ter uma área de treinamento estratégico? É que, de fato, gere ganhos que o negócio vai falar assim, nossa, isso aqui eu consigo quantificar. E aí, para o negócio é o seguinte, é o custo da cadeira vazia. Porque na DASA, assim, quem for usuário das marcas DASA, gente, e aí, quem não sabe quais são as marcas, vou falar, são muitas, né? Mais de 60 marcas, mais... A gente aqui em São Paulo, a gente vai ter Delboni, Salomon Zop, Lavoisier, o Alta, no Rio vai ter Sérgio Franco, mas tem marcas no Brasil inteiro. Nenhum colaborador, nenhum técnico de coleta vai entrar numa operação sem ser treinado pela universidade. Então, isso garante o nível de qualidade e de você poder confiar naquele profissional que vai fazer a sua punção. Isso é muito relevante. E aí, todo o processo foi garantindo isso. Então, quanto mais rápido o colaborador entrar para a sua função, é receita para a empresa. É simples a matemática. Então, o primeiro ganho foi esse. A gente reduziu de 15 dias para 5. Legal. E mantendo a qualidade. E mantendo a qualidade. Então, o NPS manteve, tudo manteve. Só comentar que a gente fica muito orgulhoso de ter feito parte dessa história com vocês. E eu lembro que tinha um número assim, e você soltou. Eu acho que até o pessoal a gente fala muito de ROI. Aqui tem um ROI... Na veia. Literalmente na veia, né? Porque a gente ia pra veia da pessoa. Com perdão do trocadilho, né? Mas o que eu acho muito interessante, assim, a mudança da estratégia, né? A gente tem, às vezes, um tabu, essa coisa do presencial, tem que ser tudo presencial. E aqui você tem um ganho de negócio de 15 dias úteis para 5 dias úteis, uma vez que eu uso a estratégia de sala invertida, né? E ainda com realismo, e ainda com engajamento... Com tudo, né? A gente fala muito de ordem dos tubos. Uma coisa é ver no PPT a ordem dos tubos, agora ver na imagem, né? Exatamente os tubos, as cores, a cestinha. E um e-learning, aquele com bonequinho, também não vai trazer isso, né? Então, agora, uma coisa, eu tô pegando aqui um pouco a cronologia. Então, você entra em 16, e quando você falou que você entrou, teve o ápice do projeto em 19, pelo que eu entendi você ficou esses primeiros 3 anos estruturando o projeto, você chegou na maturidade que você precisava em 19, quando veio a pandemia você estava pronta para que pudesse migrar para o digital 100%. E aí focava mais em como criar cultura, engajamento, só que aí em 21 vem um outro fato, que foi uma fusão, não é? Isso. E o que mudou aí e como que a universidade... Porque a outra empresa já devia ter sua área de educação. Como que foi isso? Porque aí é mais um reposicionamento, talvez, para vender para o pessoal que está chegando, não é? Exatamente. E aí, só voltando no auge, o auge para mim na pandemia, né? Pra você ter uma noção, eu entrei na pandemia já com 50% online e 50% presencial das minhas ofertas, né? Em termos de realização. Então você vê que já estava ali, já estava numa transição. Mas na pandemia o auge foi que quando a gente começou a reabrir as unidades, existia muito medo e muita incerteza, porque a saúde não podia parar. E as unidades só eram reabertas se a universidade treinasse todo mundo nos protocolos e garantisse o simulado de abertura. Então, isso para quem de fato quer ser um parceiro do negócio é uma conquista. Uma realidade muito diferente quando você chegou em 16. Muito diferente. Então, o negócio fala assim, Bianca, seu time tem agenda? Aí eu falei, não tem, meu time é finito, tá? Todo mundo alocado. Então eu vou segurar em um dia, eu não vou abrir essa unidade e vou segurar pro dia seguinte. Então eu falo que ali eu fechei ali um ciclo no sentido, temos uma universidade, né? Temos uma universidade que o negócio entende o quanto é estratégico e quanto gera valor
E só para deixar claro, não abrir um dia significa perder receita. Não, a perda de receita. Perda de receita. Mas a segurança do colaborador para que ele tivesse proficiência para fazer aquilo era fundamental. E a universidade garante isso. Sim. Então, esse foi um super ganho. E aí chega... Então, dá para entender um pouco esse ápice, que em 19 você viu, ótimo, conseguir ser estratégico para o negócio. Só que aí começa a vir os outros desafios. Aí quando você acha que está tudo estável, né? A vida é isso. Tem a fusão. E aí o cenário que eu me deparei na fusão é que existia a área de educação, mas... Só para todo mundo saber, que fusão é essa? Ótimo. Às vezes as pessoas não sabem. Então, a DASA, até 2020, ela era só medicina diagnóstica. Então, todas as marcas que eu citei para vocês. Em 2021, existe uma decisão estratégica da família Bueno de juntar os hospitais. Eles já tinham 6 hospitais que eram legados ali da venda para a OHG uns 10 anos antes. E aqui em São Paulo está falando 9 de Julho, Santa Paula, no Rio São Lucas. Então, existiam 6 hospitais que já eram da família e a estratégia da DASA muda. Né? E a gente vai para o mercado em 21 comunicar essa nova estratégia. A marca DASA permanece, mas a DASA passa a ser um ecossistema de saúde, que tem toda a parte de medicina, hospitais, cuidados integrados. E aí o cenário que eu me deparo de educação é, cada hospital tinha sua área de educação, então ela era descentralizada, então um pouquinho do que eu tinha no passado, era descentralizada, e a gente precisava trazer essa área de educação consolidada, porque na DASA diagnóstico isso já era bem maduro, para criar esse mesmo valor. Só que você tem um público, uma persona diferente. Sim. Você vai para o hospital. Você vai para o hospital, que um time é diferente. Então, a gente teve que adaptar os nossos processos para esse novo cenário. Então, um cuidado que a gente teve muito grande é de não fazer copia e cola. Porque a primeira vontade é falar, poxa, já tem um modelo que dá certo, deixa eu fazer copia e cola? Não. Isso foi um aprendizado, porque eu não vou falar para vocês que eu não pensei nisso, meu time não pensou, pensamos. Mas no processo de escuta, a gente viu que essa hipótese não ia funcionar. Então, a gente foi remapear a persona, reentender qual era o papel daquele profissional de educação, que aí começa a ser chamado de educação continuada dentro do hospital. Ele tem um papel muito forte, além de formação, de também apoiar no beira-leito, que é suportar ali a dúvida de quem está na função, na frente do paciente. Então, a gente reposicionou as estratégias de educação a partir de 2021. E aí a gente foi trabalhando soluções educacionais diferentes de acordo com as personas. E você falou uma palavra que eu achei importante, processo de escuta. É fundamental. Então, fala um pouco, o que é esse processo de escuta? O processo de escuta é você primeiro trazer a humildade que você não conhece aquele negócio. Então, mesmo, né, e isso eu tenho isso muito forte em mim, eu não sei tudo. Eu estava entrando para cuidar da área de educação de um segmento hospitalar que eu nunca tinha trabalhado antes. Então, você tem essa humildade de ir conversar com as pessoas. E aí eu estou falando desde o técnico até o diretor do hospital. E aí vai passar pelo diretor assistencial, o diretor médico, para entender assim, o que é educação para você? O que você espera de uma área de educação? O que é o fator de sucesso para você falar assim, não, realmente eu tenho uma área de universidade, de educação que vai ser meu parceiro? Que dores você tem no dia a dia? Sim. O que o time que está aqui não funciona? O que funciona muito e você não pode abrir mão? O beira-leito sempre foi uma dor, é algo que funciona muito. Mas como você dimensionar num processo que eu sabia que tanto que a DASA saiu de 6 hospitais para 15 hospitais. E o time nunca cresce na mesma proporção, posso dizer isso. Poxa, podia dobrar o time, né? Seria super fácil, não acontece. Então, você ter essa humildade de escutar e de forma genuína para entender a dor do outro, me ajudou muito a pensar nessas soluções de como que eu ia trazer educação corporativa, ia trazer a universidade para esse novo negócio. O que eu acho legal também quando você traz assim, a humildade para eu aprender e o processo de escuta é que também as áreas que você entrevista, elas também, você acaba tendo uma reciprocidade aí, porque o fato ele falou, me ouviram, vieram aqui perguntar, então quando você traz alguma coisa, até a resposta é diferente. É diferente. Né? Ele sentiu que teve uma preocupação ali. Né, você chama para o jogo. Eu quero ser sua parceira. Chama para o jogo. Vamos fazer juntos. Eu não sei tudo. Ouvindo o podcast do Adriano Lima, eu acho que ele trouxe uma teoria que você botou em prática. Né? Ele trouxe a teoria TBC. Tire a bunda da cadeira. Vai para a ponta, ouve. A partir daí, você começa a desenhar o que você precisa. É isso. Então, acho que você teve um bom mentor ali, né? tive um bom. Não tem como a gente fazer gestão de pessoas dentro do escritório. É verdade.
No não corporativo. Não funciona no corporativo. É super cômodo, mas você tem uma visão míope do que está acontecendo. Então, por exemplo, uma das dificuldades que a gente está contando muitos cases, mas mesmo sala invertida, uma dificuldade que eu tive é a questão do digital. O meu público, muitas das vezes, ele não tinha acesso à internet com velocidade para fazer. Então, eu me deparei com esse cenário. E aí, eu comecei a ter salas, labs, dentro dos centros de treinamentos, que ele podia ir. Ele estava lá, ele tinha que fazer o treinamento, mas aqui você vai ter a infraestrutura necessária para fazer. Então, você teve que criar a infra também. Criar infra. Ela já existia, mas eu tive que disponibilizar para algo que no momento zero a gente falou assim, não, tranquilo, ele até vai gostar. Em vez de ter que se deslocar, passagem, ele vai fazer da casa dele. Mas nem todo mundo conseguia. Às vezes tinha até internet, mas o ambiente não era próprio para um processo de aprendizagem. E aí criou uma sala para isso? Uma sala segmentada. E dentro de um hospital onde espaço físico não é todo mundo que é um espaço físico para botar. É mais difícil. É muito difícil, porque espaço físico é dinheiro, é receita. E aí, normalmente, na sala de descanso. Ah, que legal. Dentro da sala de descanso, que já existe dentro dos hospitais, você coloca 2 computadores. Ela já tem Wi-Fi, porque é o momento que o profissional de saúde vai descansar. E aí você coloca 2 computadores. É o suficiente para que ele possa fazer todo o processo de entrada. Normalmente, a entrada ele vai fazer numa área administrativa, mas para ele manter a educação continuada, ele já está dentro do hospital, ele já pode trafegar, você faz. Que legal. E uma curiosidade, quando você sai da medicina diagnóstica e faz uma fusão com hospitais, né? A cabeça dos profissionais de um hospital é totalmente diferente. A gente está falando de médicos, está falando de hierarquias, né? De uma coisa um pouco mais tradicional, né? Acho que esse é o desafio, né? Você sai de uma estrutura que antes era um pouco mais descentralizada, ali, horizontalizada, com uma estrutura bem verticalizada. Então, acho que o pulo do gato, não gosto de dar, né? Mas é buscar realmente uma rede de apoio que vai te apoiar para poder influenciar. Então, a figura de um diretor geral de um hospital, de um diretor de assistência no hospital é muito forte. Ele precisa ser o seu patrocinador, o sponsor do seu projeto. Ele precisa acreditar, porque tudo é turno dentro de um hospital. Você tem a escala. E aí, tudo é planejado. Então, as ações de treinamento têm que estar previstas na escala para funcionar. É isso que acontece. É diferente da medicina diagnóstica, que dentro de uma unidade de sangue, de medicina diagnóstica, você flutua. Então, você sabe que de manhã você não pode fazer treinamento, porque a unidade está super cheia. Todo mundo vai fazer exame de sangue de manhã. À tarde está mais tranquilo. Então, eu boto, a partir das 11 horas, eu vou fazer meu treinamento. A gente tem alguns clientes que eles falam o seguinte, ninguém entra no treinamento. A gente, então tá, você já olhou a agenda desse colaborador? Esse colaborador está em reunião de 9 até as 18 horas, direto. Não tem tempo nem para respirar, tá fazendo hora extra, tá fazendo um monte de coisa. E você ainda quer que ele ache tempo na agenda dele? Você tem que botar na agenda dele. Você tem que achar algum lugar na agenda e mostrar, a empresa está te pagando esse horário para você não fazer, no caso, um procedimento, não fazer uma reunião, para que o treinamento realmente seja valorizado. E aí você puxa um link que é governança. Não existe universidade corporativa sem uma boa governança. Então, você tem que entender qual é o momento do negócio, o que ele precisa treinar, e aí garantir que essa governança está acontecendo. E munir esse gestor com dados. Sim, isso é importante. Isso é fundamental. Então, a universidade ela sempre foi muito forte nos dashboards. E não é o dashboard mais simples, gente, nada contra, mas você tem que trazer dashboard que de fato ele fez aquilo que eu preciso que ele faça. Porque quando a gente vai para uma solução online, um portal do conhecimento, você tem a trilha obrigatória, você tem as trilhas complementares. Existe uma tendência da gente ir naquilo que a gente gosta mais, e normalmente é o complementar. Sim. Então, garantir que de fato ele está fazendo aquilo que eu preciso que ele faça. Eu defini, olha, então esse mês a gente vai trabalhar sobre a nova técnica do AVC, exemplo, que é treinamento técnico. Então, você organiza a escala com esse gestor, e aí eu retorno para ele, olha, tantas pessoas já fizeram, tantas não fizeram, e aí passa a ser uma meta compartilhada. Então, essa gestão e essa governança se torna fundamental para a gente ter evolução. E a gente ia medindo dentro da universidade outros indicadores, que muitas das vezes eram até indicadores de negócio. Então, a gente vou dar um exemplo, treinamentos adversos, né, eventos adversos, é algo super sensível. Porque a gente não quer fatalidade, a gente não quer nada dentro de uma unidade hospitalar. Mas ele é um indicador importante. Então, se teve o evento adverso, em quanto tempo o protocolo correto foi seguido? Isso é treinamento na veia.
Padronização. Então, quando eu falo de indicadores que refletem a necessidade do negócio, não é só dizer se o colaborador A ou B foi treinado, diminuiu a quantidade de eventos adversos dentro do seu negócio, da sua unidade, diminuiu. Não tive nenhuma nos últimos 5, 6 anos, 6 meses. Então, ok, estamos no caminho certo. Legal. A gente vai falar bastante de indicador. Antes disso, amo dado. O Richard já vai, daqui a pouco ele vira um CFO aqui, mas... Eu amo dado, já fui dando dado. Eu queria, antes disso, ir para o nosso momento de bastidores. Tá. Né? Dentro de tudo isso, conta uma história maravilhosa. Eu acho que está todo mundo aqui empolgado, querendo ter vivido isso para ver essa transformação. Né? Uma empresa que mais que dobra de tamanho, vai para 50 mil colaboradores, 60 marketing, toda essa padronização. Mas teve muitas coisas que não foram conforme planejado. Você pode trazer um pouco esses bastidores, né? O que você planejou e na hora você viu deu errado ou faria algo diferente? Tá, vamos lá. É bom falar das nossas lições aprendidas, né? Porque elas nos fortalecem. Eu acho que um dos desafios, estou aqui pensando, que você me pegou de surpresa. Contar caso de sucesso fácil, a gente tem, né? Agora quero... eu acho que tem 2 desafios assim que marcaram. Eu acho que a primeira é que o primeiro desenho que eu fiz da universidade, eu separei corporativo de área técnica. E eu ignorei um pouco das subsegmentações que existem dentro do corporativo. Depois a gente entendeu isso e começou a criar produtos específicos, mas a gente botou todo mundo no mesmo bloco. Então era corporativo, técnico e líder. A universidade era dividida por essas 3 personas. Então, o corporativo, ele tem características. Então, por exemplo, a necessidade do time de tech é totalmente diferente da necessidade do time de finanças. Sim. Então, você precisa começar a olhar essas personas, suas necessidades de forma mais individualizada. Então, eu tive, durante um bom tempo, pouca aderência nos treinamentos do time corporativo. Ele não se sentia... se identificando com aquele produto que a gente estava entregando. Então, acho que esse é um ponto ali para a gente mapear com mais clareza as personas. E o segundo você precisa ter uma lista de stakeholders que vão influenciar o seu processo de implementação muito clara. Em alguns momentos, eu negligenciei alguns stakeholders por achar que e stakeholders que já eram do RH. Porque a gente já é do RH, vai entender isso. E não necessariamente. Então, e eu como... O famoso óbvio precisa ser dito. Né, e eu como uma pessoa de DHO, né, forte nisso, cuidando de produtos, a gente trabalha constantemente em parceria com o time de business partner. Então, precisa ser seu melhor amigo, né, primo ali, porque de fato faz uma diferença. E em alguns momentos para mim era, não, poxa, já tá dentro de casa, tranquilo, não preciso fazer tanto alinhamento. Sim. E precisa. Precisa estar tão comprada como o sponsor do negócio, da BU que você atende. Ou seja, não é só alinhar o projeto, mas tem que saber vender o projeto para todo mundo. E trazer, e ouvir, e co-criar. Porque não é porque está dentro do RH que vai estar jogando junto. Isso acontece porque a gente acha que tá tudo bem, e a pessoa quer ser envolvida, e realmente ela está certa. Até porque ela pode ser uma grande facilitadora para encurtar caminhos na hora que se implementa o produto. Em alguns momentos, logo no início, eu fui, né? Vou fazer, executora, quero executar, quero entregar, gerar valor e bypassei. Então, toma muito cuidado. Hoje eu assumo com muita transparência, assim, bypassei em alguns momentos em que não foram legais para mim mesmo. Então, poder reconhecer isso foi bem legal. Legal. Bom, você comentou que tinha 2 aí, teve algum segundo? Não, foi o corporativo, que ela botou segmentar tudo no mesmo bolo, as personas e o relacionamento com os stakeholders. Acho que são esses 2 ali. A gente tem que ficar bem atento ali na hora que você vai mapear, envolver. Imagina, eu tinha uma operação com vários BPs. Então, quantas pessoas no time todo que tinha da UC? Da universidade? A universidade, ela tinha em torno de 80 pessoas. 80 pessoas. Agora, bastante gente. Ela terminou com 80 pessoas. Mas hoje a gente consegue. Imagina, 80 pessoas para treinar 50 mil. Isso que eu ia falar. Bastante. Eu falei, qual que é a proporção aí? Então, assim, o grupo que realmente que treina, que está ali à frente, é bem curto. Mas hoje, com o uso de tecnologia, a gente consegue ter um time cada vez menor nesse processo. E dentro da universidade, a gente cuidava tanto da formação inicial quanto da educação continuada. Toda a formação de liderança. Então, tem produtos hoje segmentados. Dentro do corporativo, que eu errei primeiro e depois aprendi, eu tenho academia de tecnologia, academia da área de produtos e inovação,
produtos para RH, produtos para finanças, são públicos totalmente diferentes. Imagino. E deixa eu aproveitar, a gente sempre faz as perguntas do que você faria diferente de aprendizado. Agora, o que teve aí, talvez, uma dica de ouro que você fala assim, ó, se eu fosse fazer de novo, eu certamente faria desta forma, porque isso sim deu muito certo. Tem algum exemplo, assim, super positivo que vem à memória? Tenho. O meu primeiro desafio, a gente está falando do desafio. O desafio era reposicionar essa universidade. E aí, nesse processo de escuta, né, conversei com muita gente. Passei um mês viajando o Brasil, conversando com os executivos, tudo. Eu cruzei e vi que existia uma dor de negócio. A Daza, lembra que a gente falou que estava no processo de profissionalização? Em 2016, a gente falava muito de NPS. E não era comum para ponto. O que é NPS? Né? E NPS, pessoal, que vocês não sabem, é um indicador que quando você finaliza um atendimento, as pessoas te perguntam, de 1 a 10, quanto que você avalia o meu serviço? Pessoa, né? Então, e ele tem uma forma de calcular. E nosso colaborador de ponta não sabia o que era isso. E era uma meta de negócio, crescer o NPS. Então, pra vocês terem uma ideia, eu entrei na DAS, o NPS era 60, era baixo. E a gente queria. Hoje você trabalha NPS 80, tem marcas nossas com 92. E aí, o que eu fiz? A minha primeira entrega de relevância dentro da universidade foi um programa que a gente chamou de DAS Excelente. E ele tinha como objetivo falar de excelência do atendimento a partir desse dado, de como era o NPS. E aí, para o negócio, ele deu match. Ele falou assim, peraí, ela vai me ajudar a atingir a minha meta? Não é possível. A universidade vai ajudar de forma assim, proativa. E aí, a gente via que cada vez que a gente entregava o programa, crescia 9 pontos o NPS daquela marca. E aí eu tinha um sponsor, comecei por São Paulo, e aí começou a ser um objeto, aquele treinamento passou a ser um objeto de desejo, porque era algo que gerava valor para o negócio. Essa receita do bolo de você conseguir encontrar aquilo que é a dor, e a dor na meta, tá? Porque no final a meta tem um bônus associado, mas também tem o seu movimento de carreira, o seu próximo passo, como eu vou me ver, e eu consegui, enquanto treinamento, ajudar aquele negócio crescer. Mais um exemplo de como você foi estratégica, né? A gente fala muito, a Revo, a gente fala muito de aprendizagem que faz a diferença. A gente fala, tudo que a gente faz só tem uma razão de existir se mexer algum ponteiro. É isso. Né? Baseado em dados. Então, se você faz treinamento por treinamento, mas não está olhando para algum indicador específico, eu me questiono. Claro que às vezes o indicador pode ser quali, não precisa ser quant, ou tem outras coisas que nem sempre você vai conseguir medir como um ROI. Mas ainda assim, você está fazendo isso por quê, né? É alguma meta de negócio, né? Está mexendo algum ponteiro e tá aí, ó. Né? Você ajudando, né, agora, o NPS a ganhar 9 pontos adicionais, né? Então, assim, imagina. Agora ela tá fazendo difícil o meu papel de CFO malvado, né? Porque eu boto o chapéu aqui no episódio sempre de um CFO malvado que fala, ó, tudo isso é bonito, maravilhoso, tá? Mas quero saber o ROI. Quero saber se eu botar tanto, quanto que eu tiro? Né? Olhar para indicador. Que ponteiro de negócio você está mudando? Você já começou a responder antes de eu botar o seu lugar. Exatamente. Mas vamos entrar nessa parte de indicadores. Você falou um número bem legal, sair de NPS 60 para 80, algumas marcas indo a 90. Isso. Que outros indicadores vocês olhavam? Olha, a gente olhava cordialidade do atendimento. Porque dentro do NPS você tem subclassificações. Legal. Para verificar qual é a dor que impacta o NPS. Então, cordialidade. Quando a gente for desenhar o programa, esse foi um indicador que para mim era bem sensível. E pode ter outros, pode ter o estacionamento, pode ser o café da manhã, existem outros, mas esse era algo que a gente criou uma correlação que um mexendo, o outro mexia, proporcionalmente, então valia a pena. Então a gente acompanhou desse programa muito esse. Mas a gente começou a acompanhar outro. Exemplo, pegava os OKRs da companhia, ou ERs. Qual é o programa que vai mexer? E aí a gente acompanha a evolução com os objetivos estratégicos da companhia. Isso é algo que, de fato, gera muito valor. E aí você vai evoluindo. A gente teve redução do tempo. Então, a gente começou a mensurar o custo da cadeira vazia. Então, você até trouxe no início do episódio aqui, né? Dos 15 dias úteis, você devoleu 10 dias úteis de cadeira. Que até então você tinha de cadeira vazia, você devolveu pro negócio. Devolvi pro negócio, mas eu não só devolvia... Seu trabalho tá ficando difícil aqui, se é do mal. Não, tá me convencendo. E é interessante que a gente não devolveu em dias, a gente devolveu em grana, porque isso é um custo evitado, que ninguém vê. Ele tá lá, ele não aparece em nenhum DRE. Não aparece. Mas quando você quantifica isso, são milhões e milhões
de dinheiro que eram jogados fora. Então é algo Isso é uma baita sacada, assim, para quem está ouvindo a gente. Às vezes vocês estão preocupados em pegar algum custo que é evidente e, na verdade, você chamou de custo evitado, né? É o custo evitado. Então, o custo ele já está ali. Então, não é que o custo você tem que... Na verdade, assim, você está pegando horas de um profissional, né? Tá calculando isso, tá trazendo né, uma clareza de quanto é isso em dinheiro. E aí você fala, estou evitando um custo aqui de X, né? De X, porque se ele tá em treinamento, é custo. E aí você consegue associar com outro que é o custo da hora extra. Porque se aquela cadeira tá vazia, quer dizer que alguém tá fazendo aquele trabalho a mais. Sim. Opa, aí, ó. Outra dica então, aí. É algo que você começa a associar. E a gente começou a entender esses dados e a universidade trabalhar a favor da melhoria desses custos. Então, quando a gente tomou a decisão em 2021 de criar uma fábrica de conteúdo dentro da... Existe uma dor, que era agilidade, mas aí quando a gente foi defender o business case, a gente via que fazia um custo evitado de 5 milhões ano. Isso já considerando coisa. Não é para todas as soluções, gente. Não dá para ter uma fábrica interna para todos os cenários. Não dá. Não, mas é bem interessante você trazer isso, porque a gente até fala isso para o nosso time. Para algum cliente contratar a fábrica de conteúdo da Revo, tem que ser algo que ele internamente não conseguiria fazer de maneira alguma. Então, até falo muito para o nosso time, né, Richard? A gente fala, ó, se for algo simples ou fácil, por que ele não teria um profissional interno lá que poderia fazer? Então, a gente sempre se cobra muito internamente. Você conversa aqui de bastidores da Revo. Assim, pessoal, a barra de entrega tem que ser muito alta. Tem que ser o diferente. Tem que ser o diferente. Tem que ser algo que, com um profissional interno, as empresas que nos contratam não conseguiriam replicar pela complexidade daquela solução, né? Ou se é algo tão estratégico. Eu lembro que as webséries de coleta e de vacina totalmente estratégico e perene e continua lá até hoje. Continua até hoje. Todo o processo de formação são com elas. Então, acho que tem que ser um produto. E eu vou dizer os meus critérios. Que meu time interno não consiga fazer, que vai ter perenidade, porque é um investimento maior que você vai fazer. Então, eu uso muito isso. Vai ser atemporal, porque se você vai fazer um produto que daqui um mês você tem que mudar, não faz muito sentido. Você reabrir o produto, mesmo, né? Então, eu acho que... E é a questão muito do time, que às vezes o bom é inimigo, né? O perfeito é inimigo do bom. Então, às vezes é algo mais simples, com as ferramentas que a gente tinha de design instrucional, a gente fazia. Então, isso foi algo que a gente aprendeu durante esse processo. E você cria especialistas também, né? Você cria especialistas. Porque as pessoas sabem exatamente o negócio. É isso. E quando você tem um cunho muito técnico, o know-how tá dentro de casa. Sim. É verdade, É diferente do treinamento comportamental, que aí você contrata um parceiro que vai ser incrível, ele vai trazer tendências. O treinamento técnico, o procedimento é escrito por nós mesmos. Então, ter a fábrica gerou esse custo evitado. E aí a gente começou a quantificar tudo que a gente foi fazendo para gerar custo. Então, hoje, a universidade, ela impacta 83% da DASA anualmente. Então, eu posso garantir que 83%, isso dá em torno um pouco mais de 40 mil pessoas recebem ações de desenvolvimento. E a gente se desafiou a não ter uma única ação. Então, a média é que cada colaborador recebe 16 treinamentos diferentes ao longo do ano, que pode ser de menor, né, duração ou maior, vai depender do perfil ou da necessidade. Mas a gente botou isso, inclusive, como objetivos estratégicos da área que ia refletir em meta para esses, né, em bônus para essas pessoas, para a gente ter esse compromisso constante com a educação continuada. Quando a gente fala de cultura, de educação continuada, não é uma formação. A pessoa está sempre se reinventando para a gente se adaptar. Até porque o segmento de saúde, assim como outros segmentos, está mudando muito. Os nossos profissionais precisam estar adaptados a esses novos cenários que estão mudando. Imagina, eu estava achando que minha vida estava plena em 2020. Plena, entre aspas, tinha uma pandemia ali, mas ok, e de repente fusão muda tudo. Então, como que o time conseguiria se adaptar? E isso é constante, né? Qualquer setor, os desafios vão mudando. O setor de saúde continua com um desafio grande. Não é agora. Agora, eu como CFO fiquei bem... Passou, né? Passou, né? Passei, tô aprovada? Passou, tá aprovada, tá? Poxa, reduzir 10 dias. A carreira da Bianca aí, ela já deve ter sido tão questionada nisso que você vê até, tá calejada. Já fala os números, já fala os números. Custo evitado, custo da cadeira, já criei meu simulador. Até uma curiosidade aqui, era assim com o Adriano? Era assim, era fácil assim? Não, nunca foi fácil. Com o Adriano, não. Não, nunca foi fácil. Mas é isso, a gente então vai você vendo, vê o que é aqui, ó, o mentor aqui, ó, né? Tá bem treinada para defender as ações. Ó. E é interessante porque a gente está sempre se desafiando. E aí, quando a gente começou a estudar turnover, só para responder meu CFO aqui, quando a gente foi estudar o turnover, a gente via que o mercado roubava o nosso profissional. Então, meu turnover era alto a partir do 5º mês. Por quê? Como a universidade se tornou forte
tão forte, era mais fácil a DASA contratar, a DASA treina, depois eu vou e roubo. Nossa. E aí a gente monitorou esses dados por 2 anos, de forma bem precisa. A gente continuava a nossa estratégia, mas vamos olhar isso. E é isso. A gente falou, desde o ano passado, falou, então já que a gente vai ser roubado, vamos começar a qualificar o candidato. E aí a gente tem mais um ganho, porque a gente já começou a qualificar, então eu gero o valor de marca, que eu certifico, eu pego todo o conteúdo que é commodity de mercado, eu consigo treinar, e eu diminuo o tempo. Se eu já tinha diminuído lá atrás com a sala invertida, eu agora consigo diminuir ainda mais, porque uma parte do conteúdo ele está vendo no processo seletivo. Então vocês começaram a treinar ainda no processo seletivo. Pré-contratação. Pré-contratação. Que legal. Então, o pré-contratação diminui ainda mais, né, o custo evitado. De cadeira vazia. Então, hoje o treinamento de coleta você faz em 3 dias, você não precisa mais fazer em 5. Nossa. Porque aí você vai mais para a prática. Porque a ordem de tubo é padrão. É commodity. É commodity. Então, conteúdo perfeito. Commodity, e eu gero um valor para esse candidato que ele pode se qualificar, ele ganha certificado, ele ganha tudo. E a DASA oferece isso gratuitamente, desde o ano passado. Que legal. E a demanda é tão grande que a gente abre ondas, porque não dá para deixar aberto. Sim. Eu acho que o legal disso é que tem também um ganho até de visibilidade da marca, porque você também está treinando o mercado até antes mesmo dele virar um profissional. Exatamente. Profissional DASA. Então, e outra coisa, também, você escolhe os melhores ainda. Porque você consegue ver nível de engajamento, da participação dele, a nota, você consegue ter um banco de talentos qualificado, que é uma dor, né? Eu vou usar meu outro chapéu de talent acquisition, que é uma dor muitas das vezes quando a gente está recrutando. Será que é um banco, ainda mais no volume, para vocês terem uma noção, na DASA eu fechava 2.200 vagas mês. Nossa. É muita coisa, gente. Então volume. Imagina. E quando você tem volume, você precisa ter um banco de talentos que já seja qualificado para te dar agilidade. Eu fechava em 16 dias. O processo todo. E no Brasil inteiro. Então. Brasil inteiro. Nossa, muita coisa, né? Agora a gente vai mudar um pouco a marcha e ir para aquela pergunta mais filosófica. Pergunta que a gente sempre faz. Todo episódio, que é: o que para você significa a revolução da aprendizagem? A revolução para mim é a gente estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Né? Tá aí. A inteligência artificial está no nosso dia a dia. Sim. E vai revolucionar completamente a área de aprendizagem. Já está revolucionando. As pessoas não querem mais gastar nem 30 minutos fazendo um treinamento. Elas querem fazer um bom prompt e ter a resposta. É verdade. Está mudando. E como que a gente da área de educação está preparado para isso? O quanto, de fato, o nosso conteúdo está num bot a ponto dele pegar o prompt e ter a resposta para a dor. Acho que as organizações estão exigindo da gente muito mais agilidade. Te dou o desafio e eu não quero te preparar muito, mas eu vou te dar o desafio e você tem que ter essa sagacidade de buscar o conteúdo. E às vezes cursos longos não cabem mais. Uma formação de 5 dias talvez tempo demais. Mas a minha dor volto na ordem dos tubos. Prompt. Quero saber como está a ordem. Então, acho que é ter atenção ao que está acontecendo ao nosso redor para aplicar dentro das organizações de forma mais rápida. E mais personalizado. E mais personalizado. Então, quando a gente começou a fazer websérie, era o Netflix bombando. Então, dava muito match. Replicar. Inteligência artificial tá aí. Se a gente bobear, os nossos portais de conhecimento vão perder lugar para os prompts que estão aí, dos bots, chatbots que estão abertos aí para poder trazer conteúdo. E eu não posso qualificar esse conteúdo. Então, os erros podem começar a vir a partir disso. Então, entender... se a IA der um comando errado, treinar errado, ainda tem. Isso. Então, até que ponto vale a pena, talvez, você ter a sua própria IA dentro de casa com seus conteúdos? Isso é uma coisa que a Revo vem fazendo, já né? tem, a gente desenvolveu uma IA que ajuda o colaborador. Justamente isso, sendo a IA própria da empresa para treinar em tempo real. E de acordo com a dúvida, né? Porque muitas vezes a gente treina, só que o cara fica com dúvida e não sabe e não tem para quem recorrer. E ela aprender com a própria dúvida desse aluno, porque por mais que nós da área de educação tentamos mapear o máximo de coisas, a gente não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa, ela é única. E aí a nos ajudar nesse processo, ela talvez não saiba no primeiro momento, tem um caso super legal, de manhã ela não sabe, mas à tarde 3 pessoas já perguntaram, ela já sabe a resposta, ela já foi, já aprendeu, já qualificou, já perguntou o RH, posso validar, e já está tudo pronto.
Então, eu acho que essa é a tendência que a gente vai viver e a gente está muito preso, né, a modelos antigos de universidades muito formais, com trilhas. Está realmente revolucionando. A gente fala muito agora de um quebra de paradigma que até então não era possível, né? Que é esses treinamentos todos, que nem você falou, fazer uma trilha de até umas formações que são horas e horas e horas de carga horária. A gente fala que você ainda está no modelo just in case, né? O que é o just in case? Eu vou treinar ele em tudo. Tudo possível, caso ele precise de alguma coisa, ele precisa daquele conhecimento, eu vou tentar na sorte ver se ele lembra, né? Não, e eu falo, check, treinei. Né? Contabilizei, agora o problema é dele, que não aplicou. Não aplicou. E a gente sai do just in case e tá realmente tendo a possibilidade pela primeira vez, até pela evolução da inteligência artificial, para chegar no just in time. Que é aquilo que ele precisa, no momento que ele precisa, ele ter na hora que ele precisa. Né? Quantas vezes me ligavam, Bianca, eu preciso de um treinamento de apresentação de alto impacto. Várias vezes. Hoje você bota lá o que você quer, já vem lá o PowerPoint pronto no template da empresa. Nem precisa mais treinar. Não precisa nem mais treinar. Você bota lá o texto que você quer, a IA faz o PPT. Exatamente. É o que você tem que saber fazer o prompt. É o prompt. Então você começa a ensinar outras coisas. É esse olhar. E Nilson, o futuro é o just for me. Que é aprendizagem para mim, de acordo com o meu desempenho, de acordo com a minha performance, o meu PDI. E aí já vem tudo pronto, personalizado para o meu desenvolvimento. Legal. Quando veremos, né? Ainda tem essa terceira quebra de paradigma. Uma boa revolução, né? E uma das dores, por exemplo, das organizações que eu vejo conversando em fóruns é o PDI. Você falou do PDI, eu lembrei. Porque muitas das vezes você não sabe qual o caminho, ele não é mais linear. E aí, quando você tem um assistente virtual, vou chamar assim, assistente virtual, com todas as possibilidades, possa me dizer assim, de forma bem individualizada, poxa, se você hoje é uma analista e você quer ser uma gerente, vai por esse caminho aqui, faz isso, faz aquilo, de forma tão customizada, que é esse tipo de soluções que a gente tem que oferecer dentro dos RHs. Para reter. É realmente uma revolução. É uma revolução. A gente não tem isso, mas eu não vi nesse nível, né? Mas vamos chegar lá, tenho certeza. Agora, em vez de falar de futuro, vamos falar um pouco de passado. Queria que a gente conhecesse melhor a Bianca, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Fala um pouco aí sua carreira. Falei que no começo já passou por várias empresas. Fala um pouco sua carreira, o momento que você está e para a gente conhecer melhor. Então, eu sou uma carioca que acabou de aterrissar em São Paulo, tem 7 meses, estou morando aqui. Seja bem-vinda, precisando de dicas, eu fiz isso também. Eu ainda estou no Rio. Vivi 7 anos de ponte aérea na DASA, né, indo e vindo toda semana, e tomei a decisão em dezembro de chegar. Sou mãe, né, a gente não é ninguém sem ser mãe, no sentido, né, que se completa. Então, sou casada com o Bruno e sou mãe do Pedro, de 13 anos, e a Isabela, de 5, acabou de fazer 5, e estamos nos adaptando aqui ao território paulista e estamos amando. E a Bianca profissional, né? Uma executiva de 20 anos de carreira. Comecei a carreira lá atrás, gente. Comecei na Varig. Quando eu falo Varig, eu entrego ali. Varig, nossa, lembro. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Comecei minha carreira na Varig, né? Então, um pouquinho antes de começar a carreira, né? Me formei em administração pela PUC. Me especializei em gestão de pessoas pela COPEAD, do FRJ. E aí comecei a carreira na Varig. Então, entrei como estagiária, cheguei a coordenadora de treinamento. Da Varig, fui para a L'Oréal. E eu comecei de forma muito me questionar, quando a gente fala agora com o meu CFO, sobre números. Por que eu estava fazendo? Que valor eu queria gerar? O que eu entregava de resultado? E aí, nesse processo, eu comecei a estudar gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos bombava há muitos anos atrás, e o Waterfall, tudo. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Vale com gestão de mudança. Legal. E aí eu falei, nossa, é isso. Tem metodologia, tem processo, tem o porquê que eu estou fazendo isso, e gestão de mudança nada mais é do que 3 pilares: treinamento, alinhamento e comunicação. Eu falei, nossa, isso é incrível, tem estratégia, tem um motivo, tem algo que eu vou fazer que vai gerar diferença na vida do outro, que antes eu não conseguia ver. E aí da Vale fui para a Stefanini. Aí quando você está em estratégia, migrar e fui ser gerente de governança na Stefanini, com um contrato complexo da Caixa Econômica Federal, um super aprendizado. E aí quando chegou em 2011, o Rio de Janeiro começava a falar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E eu já estava super consolidada numa carreira de projeto, né, de fazer acontecer e dar resultado. Eu falei, eu quero trabalhar no Rio 2016. Imagina um projeto internacional acontecendo na minha cidade natal. Imagina aprender com um monte de gente de fora. Aí eu fui montar, junto com o time, o escritório de projetos dos Jogos. Uma experiência sensacional. Fiquei 3 anos nos Jogos. E quando eu estou terminando os Jogos Paralímpicos em 2016,
Meu LinkedIn, aquele LinkedIn, o Adriano Lima me convidando a conhecer a DASA, e foi um processo incrível de entrada, e passei 8 anos na DASA, cresci enquanto profissional, enquanto pessoa, entrei como gerente da universidade corporativa, saí como diretora de RH, cuidando de todos os subsistemas de desenvolvimento organizacional, então Talent Acquisition, a universidade, cultura, clima, comunicação interna, diversidade, para uma população de 50 mil colaboradores espalhados, né? Tanto no Brasil quanto no Chile, Paraguai, Argentina. Ou seja, então, entrou como gerente da UC com 19 mil. Com 19 mil. Cresci junto com a companhia. Executiva de RH para 50 mil. 50 mil. E tive desafios incríveis ao longo desses 8 anos. Como eu falei, aprendi muito. Muita humildade. Cada desafio que eu fui acumulando, né? Então, você está indo muito bem aqui, então pega clima. Foi meu segundo desafio. Agora pega cultura, processo de fusão. E aí eu fui crescendo. Eu lembro desse projeto de cultura. A gente conversou uma vez, você estava nesse projeto de cultura. Sensacional. E participar de um projeto, né? Liderar um projeto de cultura de fusão, que no momento que todo mundo perdeu a sua identidade, você tem que buscar essa evolução cultural, é algo que vale um podcast só pra gente falar desse processo que tem muito aprendizado, muita formação. E aí vim nessa carreira, e aí agora com total maturidade, coragem, tomei a decisão de fechar esse ciclo depois de 8 anos, então agora finalzinho de maio para junho, tomei a decisão de sair da DASA, eu acho que... Nossa, coragem. Coragem, eu sempre falo que é coragem, porque a gente acaba entrando numa zona de conforto enquanto profissional, totalmente estabelecida, diretora, mas mudou e a gente muda com a empresa muda, e aí com a coragem fala assim, não, eu vou em busca de novos desafios. Então, nesse momento, eu tô exatamente nisso. Tirei meu período sabático, porque eu nunca tinha tirado férias, vocês imaginam, uma empresa atrás da outra, para descansar, para me reposicionar. Então, hoje eu tenho muita clareza que é a carreira executiva. Eu amo ser executiva. E RH, porque você ficou um tempo em projetos. RH, fazer esse RH de fato estratégico, que gera valor para o negócio, na veia, números. Que deu para ver muito essa sua veia de ser o RH estratégico, olhar para o indicador de negócio, mudar o ponteiro do negócio. Ponteiro e acompanhar, tipo, o negócio está indo para onde? Como que a gente vai ajudar com todo o subsistema de pessoas. E você teve algumas boas escolas, né? L'Oréal, DASA, Vale, Varig, Rio 2016. E grandes mentores ao longo desse processo, como a Adriana, mas eu tive vários mentores ao longo do processo que me ajudaram. Então hoje eu chego, né? Cheguei aos 40, gente. Então eu chego aos 40 anos com muita certeza do que eu quero enquanto profissional, que é poder ajudar as organizações a evoluírem, a transformar. E isso, de fato, vem da minha veia de projeto, de processo, estruturação de processo. Então, poder ajudar essas organizações é esse legado que eu quero continuar construindo, né? Tudo que eu já trouxe na bagagem e continuar aprendendo. E está sendo bom esse período de transição, porque eu estou conversando com muitas pessoas, e aí estou conduzindo projetos, né, na pessoa física, que estão sendo incríveis, conhecendo segmentos novos. Então, mesmo nesse período de transição, eu estou aprendendo, eu sou incansável. Acho que cultura de aprendizagem é isso, a gente aprender constantemente. Então, eu estou aprendendo a ser paulista, eu estou aprendendo paulista. Paulista, não dá, o sotaque ainda não consegui mudar. Então, aprendendo e conhecendo novos segmentos, saindo um pouco da bolha, né? Acho que participando de podcast. Então tá sendo muito, muito bom. E conversando e aberta aí um novo desafio que vai surgir logo, logo. E eu vou estar aqui contando para vocês. Sensacional, muito bom. E caso alguém aqui queira falar com você, fazer benchmark, como que a pessoa pode te procurar? Vamos lá, eu adoro fazer benchmark, então minha agenda vai estar sempre aberta para cafés. O LinkedIn é a melhor forma de me achar, então Bianca Develi, e aí o Develi, pessoal, é D-E-O-E, E em São Paulo, E em São Paulo, V-E-L-L-Y. Então, é só colocar ali que vocês vão me achar. Podem mandar mensagem, pode marcar café, porque eu acho que é muito rico quando a gente senta e troca. Eu tenho mentorado algumas pessoas e eu falo assim, eu trago a minha bagagem de conhecimento, mas eu aprendo tanto com vocês e é um processo realmente rico desse processo. Então, sensacional. Muito bom. Bianca, super obrigado. Obrigada a vocês. A gente eu pelo menos aqui anotei bastante coisa aqui. Também, tem uma folha e meia aqui. E eu acho que você deu vários insights e acho que é uma honra a gente aprender com a sua carreira. Espero que você que esteja escutando
escutando aí tenha anotado bastante, porque aqui, como ela falou, né, são 20 anos aí de experiência, né, como muitas experiências. Muitas experiências, praticamente rodou aí todos os subsistemas de RH, e aqui a gente se aprofundou numa reconstrução, de um reposicionamento de uma universidade corporativa, né? Então, Bianca, novamente, obrigado aí por estar aqui com a gente. Muito obrigado. E tô doido para ter esse outro episódio sobre cultura. Bora. A gente marca, tá bom? Obrigado. Nilson, que episódio foi esse, hein? Uau! 19 mil a 50 mil colaboradores, 60 marcas. Isso pré-fusão. Depois com pós-fusão, então, entrando nos hospitais, aí a coisa, se já estava uma aventura, colocou uma pimenta boa aí, né? Agora, o que você anotou aí? Eu obviamente, como CFO, anotei todos os indicadores. Com indicadores certeza. NPS entre 60 e 80, o tempo de cadeira vazia, né, que ela falou, 10. reduzir 10 de 15 dias para 5. 15 dias úteis para 5 depois dias. Treinando o pré-candidato, né, indo para 3. Perfeito. Né, então, esse tempo, e traduzindo esse tempo de 12 dias em dinheiro para convencer o CFO. É a tal da cadeira parada, né? Cadeira parada. Uhum. E eu achei interessante o fato da DASA ficar de 16 a 19 se preparando para o digital. Quando veio a pandemia era só apertar era play continuar, que já estava tudo pronto. Exato, eu anotei bastante coisa aqui, Chá. Primeiro, o que eu achei interessante aqui, um case não de uma universidade corporativa começando, mas uma que estava bem já com um estigma de que não funciona, né? Então tem seu desafio aí mudar todo esse, reposicionar, né, e ganhar toda essa visibilidade, esse lugar de estratégia que a Bianca conseguiu, né? Mas eu achei, assim, o que a gente percebeu, né? O início muito descentralizado, uma despadronização, então todos os elementos que justificam, né, essas ações irem para online e ter ida para o digital. Uma coisa que eu notei que eu achei muito legal no início da fala da Bianca, que foi assim, diferenciar treinamento de ação de desenvolvimento, que toma mais tempo, diferenciar isso de alinhamento também. E comunicação, né? Alinhamento / comunicação. Só comunicação. Exatamente, porque às vezes a gente quer colocar tudo na conta do treinamento e tem que separar aí bem o que é, né? Dar o nome certo, né? O que é. Bom, ela comentou que a DASA tinha todo o ambiente propício para o digital, porque ela falou combinação de muita gente e muita descentralização, está montado aí um bom case para instituir uma cultura de aprendizagem digital. Os números você falou, né? Achei interessante que ela diz que antes da pandemia, pré-pandemia ali, entrando na pandemia, ela já estava 50% entre presença. Então ela saiu de uma coisa muito presencial e já conseguiu plantar ali, fundamentar metade do digital, que acabou virando uma certa oportunidade, porque caso você não tivesse feito isso pré-pandemia ia complicar. Ela falou muito da humildade no processo de escuta também, que foi uma coisa que eu notei, que você até falou do TBC que o Adriano tanto traz, né? Que é ouvir bastante, isso trazendo elementos fortes aí na hora de trazer o projeto. Eu achei interessante que ela ouvia, mas também ela falou uma coisa que era munir os gestores com dados. Isso. Então, ouvia, mas depois mostrava, esse é o número, essa é a foto sua. E ela colocava a meta do gestor para ser a meta dela. Então a minha meta não é treinar 10 pessoas, é aumentar o seu NPS. O seu ponteiro, a tua meta de negócio, eu quero trabalhar junto. Muito bom, então já mostra a parceria da universidade com isso é RH estratégico. Exatamente. Ajudando a mexer o ponteiro do negócio. Perfeito. Eu também anotei que eu achei interessante, né, a preocupação de criar uma infra adicional para suportar o acesso à internet. E ela deu sala de descanso. Na sala de descanso. Bom, os indicadores você já super trouxe, né? Então, custo evitado com a liberação de um profissional mais cedo para o negócio. Ela deu uma dica bem legal do custo de hora extra, ou seja, se ele foi liberado antes, o quanto de hora extra eu estou evitando também quem está fazendo o papel dele enquanto ele não é liberado. Fica mais a dica desse aí, né? E ela também falou que colocou o erro que ela fez no começo, colocar todo o corporativo no mesmo bolo, né? E aí, depois teve que separar por áreas do corporativo e negligenciou inicialmente o RH e depois viu que teve que convencer também o RH, mesmo sendo uma área que em teoria já estava dentro, né? Vamos dizer assim. E por último, Richard, esse insight que ela falou sobre diferenciar bem
a estratégia de construção de conteúdo interno versus procurar um parceiro para soluções mais complexas, soluções que demandam um nível ali muito maior de movimento ou de complexidade, que aí sim você precisa de um parceiro, e não aquilo que é pontual e muda muito rápido e você consegue talvez produzir internamente, que a gente já sabe, né? A gente, quanto o Revo fala, ó, na hora que você precisar de quando for um desafio realmente estratégico, talvez considerar Só reforçar um ponto aqui que ela falou que começou a treinar o candidato. Né? Isso também foi bem legal, Sim. que a OC começou a treinar o candidato e isso acelerava o processo de onboarding da pessoa. Perfeito. Então, muita coisa. Bastante coisas, né? E mais um episódio que eu sei que eu aprendi muito. Eu com certeza, não tenho dúvida. Espero que você que esteja ouvindo aí em casa, na academia, no carro, também tenha aprendido bastante. E Nilson, as pessoas, como que elas conseguem entrar em contato com você? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_Figueiredo, né? E até você falou, Chá, se você aprendeu com esse episódio, não esquece de compartilhar. Então, se agregou valor de alguma forma para você, tenho certeza que vai agregar para outras pessoas. Então, compartilhe para quem está, principalmente com desafios parecidos aí ou querendo tocar projetos desse tipo, né? E também não esquece de botar o seu maior insight aqui nos comentários, para que a gente possa depois ler e acompanhar isso. Perfeito. E para você que não me segue, pode me seguir nas redes sociais como @RichardoShowa, LinkedIn, Instagram, qualquer rede. E também não esquece de seguir a Revo, @SomosRevo, nas redes sociais. É isso. E, Richard, o que a gente preparou aí para o próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos para uma organização gigantesca. Uma organização com 135 mil colaboradores. 135 mil. Correto, isso mesmo, Nilson. Imagina que não tem cidade aí que 20 mil habitantes. Né? Só que, Nilson, sabe uma coisa curiosa? Desses 135 mil, uma coisa curiosa, 59% são negros. Porém, quando você vai para a liderança, esse número vai caindo. Como que você faz para incluir essas pessoas? Como que você faz para criar um movimento e mudar a cultura da organização em cima da inclusão? Vamos falar com o Tom Cordeiro, que é supervisor de educação e aprendizagem no grupo Carrefour Brasil, para explorar o programa Poder. E falando muito de equidade racial, tá imperdível, hein?